Querido irmão, querida irmã, celebramos neste domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois santos dos primeiros tempos do cristianismo que têm uma importância central na construção do pensamento cristão. A importância de Pedro e Paulo é tão grande que há quem diga que a Igreja Católica é a Igreja de Pedro e de Paulo. É claro que existe um grande exagero nessa fala. A Igreja foi fundada por Jesus Cristo e por ele é animada ao longo dos tempos. De outro lado, é preciso realmente reconhecer que boa parte do que nós sabemos e de como nós vivemos o cristianismo decorre desses dois homens, profundamente diferentes entre si, sob certo aspecto, até conflitantes em termos de personalidade, mas cada um, ao seu modo, pela sua doação, pela sua dedicação, pela sua coerência até o fim, construiu o cristianismo, construiu a Igreja de Jesus Cristo, dando uma contribuição absolutamente fundamental ao cristianismo como nós o conhecemos. Pedro, um homem rude, pescador, pele queimada de sol, pele grossa pelo trabalho braçal, um homem teimoso e de cabeça dura, mas que foi profundamente tocado por Jesus Cristo e se deixou apaixonar perdidamente por Jesus. Paulo, ao contrário, um homem letrado, conhecedor de outros idiomas, um cidadão e um fariseu respeitado, perseguiu a Igreja de Cristo, foi responsável pela morte de cristãos, até que o Senhor o encontrou. Ele caiu do cavalo, como a gente costuma dizer, e percebeu que a vida estava errada até ali. Se converteu e de maior perseguidor passou a maior anunciador de Jesus Cristo. Suas cartas constituem o coração da literatura do Novo Testamento no período pós-Jesus Cristo. E Pedro e Paulo constituem, como nós costumamos dizer, as duas colunas da igreja, por essa razão venerados de igual modo em uma única festa. A palavra de Deus hoje nos traz um pouco, alguns traços dos dois, e no Evangelho um diálogo de Jesus com Pedro, que tem muito a nos dizer sobre como também nós devemos viver a nossa fé. A primeira leitura, tirada de Atos 12, nos traz a situação de uma prisão de Pedro e posteriormente um resgate milagroso que acontece de Pedro dessa mesma prisão. Destaco apenas alguns pontos. O primeiro aspecto é a crueldade da perseguição contra os cristãos. A leitura diz que Herodes havia mandado prender alguns membros da igreja, torturou alguns e matou outros simplesmente porque agradava a população. Daqui a gente já extrai o quanto o cristianismo incomoda. Incomoda desde o início, incomodou sempre e precisa continuar a incomodar. Tem uma canção que nós às vezes cantamos no momento da comunhão em algumas paróquias, que diz que comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Em que sentido? O cristianismo incomoda porque é a verdade e traz à tona a verdade, joga luz sobre a verdade de cada pessoa e de cada situação. Ao apontar a verdade, o cristianismo denuncia a corrupção e a injustiça e anuncia a necessidade sempre urgente da prática do bem e da justiça. É um incômodo aos que não praticam o bem, aos que não vivem a justiça, aos que não conduzem a sua vida na generosidade, no amor, na doação de si ao próximo. Um outro aspecto importante é que quando Pedro foi preso, diz a Escritura, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Essa atitude orante é a atitude da igreja desde a primeira hora e precisa continuar a ser. Uma igreja que não ora perdeu a sua identidade. Uma igreja que não ora
não é de fato uma igreja de Cristo, não é de fato uma igreja que olha para Deus, se alimenta dele e se sustenta pela sua graça. Aqui está um exame de consciência importante. Como estão as nossas comunidades? Quanto nós estamos orando coletivamente, comunitariamente, mas também individualmente? Quanto estamos orando em nossas famílias, em nossos casais, em nossos grupos de jovens, nos grupos das famílias? É preciso orar. Orar mais e orar melhor, para que o nosso coração e o nosso olhar estejam sempre voltados para Deus, de onde vem o nosso sustento e o nosso socorro. Depois Pedro é resgatado milagrosamente e ao final ele diz: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pedro chega à conclusão, vendo a ação de Deus em seu favor, que Deus age pelo bem do seu povo e continua a fazê-lo ao longo dos séculos. Por essa razão, o salmista do Salmo 33 exclama: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todas as vezes que busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provem, vejam como o Senhor é suave. Feliz aquele que encontra nele seu refúgio. Esse salmo nos convida a uma atitude de crescente confiança em Deus, sabendo que quando nós nos lançamos em Deus, adquirimos coragem. Passamos do medo à capacidade de enfrentar as dificuldades e com a força do Senhor superamos todas essas dificuldades. A segunda leitura, tirada da famosa carta de Paulo a Timóteo, traz aquele conhecidíssimo trecho, já do finalzinho da vida de São Paulo, em que ele diz: eu já estou para ser derramado em sacrifício. De fato, Paulo será assassinado próximo de Roma, será decapitado pelo ódio da fé. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não só a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Paulo falava de nós. Todos nós temos que chegar ao final da nossa vida e poder repetir essas palavras. Combati o bom combate. Qual é o bom combate? É o combate do amor, o combate da paz, o combate no entusiasmo da prática do bem, da generosidade. É o combate do bem que vence o mal, ainda que a duras penas, silenciosamente e discretamente. Completei a corrida significa que fui até o fim, na vontade de Deus, perseverei, não desisti, não me desviei do caminho do bem, mesmo diante das dificuldades. Guardei a fé. Quanta gente no nosso mundo perde a fé, às vezes por tão pouco. Basta uma perda, basta uma frustração, basta um dissabor da vida e a fé desmorona. Conosco não pode acontecer assim. Precisamos ter uma fé sempre mais sólida, sempre mais também racional, mais embasada na nossa experiência de Deus, na nossa convicção de que o Senhor nos acompanha, está sempre conosco, e por isso essa fé nos acompanha até o final da nossa vida. E essa coroa é a eternidade, é o prêmio daqueles que, por terem feito o bem na terra, por terem confiado no Senhor, terão a vida eterna como herança. Seja também para nós esse o prêmio. Finalmente, no Evangelho, nós temos Jesus que em Cesareia de Filipe tem um conhecido diálogo com seus discípulos. Jesus quer colher a opinião que corre por aí pela sociedade sobre ele. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Surgem várias respostas, até que estão mais ou menos certas, não estão assim tão absurdas. Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias ou algum dos profetas. Vejam, fica claro que o povo todo reconhecia em Jesus
um grande homem, uma grande força, um grande poder, uma grande sabedoria, a ponto de compará-lo com João Batista, o grande profeta daquele tempo, ou mesmo com Elias, um dos grandes nomes do Antigo Testamento, ou dizer que Jesus tinha a grandeza de um profeta. É um caminho já. É algum reconhecimento de que Jesus é importante, mas ainda não é a resposta correta. Jesus então os questiona a queima-roupa. E vocês? E vocês que vivem comigo, que me escutam falar, que testemunham aquilo que eu faço, o que vocês dizem que eu sou? Pedro, como porta-voz do grupo, então diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma das mais belas definições de Jesus Cristo na Sagrada Escritura. Jesus lhe dirá: Feliz és tu, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai. Por isso, e aqui agora Jesus faz uma declaração de grande solenidade e que transformará o curso da história para sempre. Jesus funda a sua igreja. Uma nova igreja, uma nova estrada espiritual surge na humanidade, fundada pelo próprio Cristo, a sua igreja, a Igreja Universal, a Igreja Católica, fundada na base da fé dos apóstolos, sediada em Roma, a cidade eterna. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. A partir da profissão de fé de Pedro, que reconhece em Jesus Deus mesmo, o enviado do Pai para a salvação definitiva da humanidade, Cristo edifica a sua igreja. Portanto, onde está edificada a igreja de Jesus Cristo? Na fé professada de coração sincero por um homem simples, teimoso e que tinha um passado que o condenava, mas que encontra em Jesus a rocha firme da sua história. Em cima dessa rocha firme, que nós chamamos de fé, se edifica a igreja de Jesus Cristo, com a promessa de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Se nós olharmos os últimos 20 séculos, concluiremos que essa promessa de Jesus se cumpriu. Nem nós conseguimos acabar com a igreja ainda, não será qualquer mal que acabará com ela. Afinal, nenhum mal poderá, em qualquer momento da história, acabar com ela. O que este domingo, então, nos diz? Uma síntese daquilo que dialogamos até aqui. O cristianismo foi fundado por Jesus. A igreja foi fundada por Jesus. Mas Jesus deixou a missão de organizar e propagar a mensagem da sua igreja a outras pessoas. Duas delas nós hoje homenageamos com especial carinho: Pedro e Paulo. Duas pessoas muito diferentes, mas que encontraram em Jesus uma nova referência de vida e que fizeram de Jesus o tudo da sua vida. A partir daí, pela sua doação integral das suas próprias forças, de si mesmos, foram colunas que edificaram o cristianismo nascente. Além disso, este domingo nos chama a uma atitude de mais oração, mais confiança em Deus, coerência de vida, perseverança na fé, para que a nossa vida toda inteira seja conduzida pelo nosso amor a Cristo, pela nossa convicção da força, da importância da igreja e pelo nosso olhar sempre voltado ao paraíso, onde Deus nos espera para nos conceder o prêmio prometido por Jesus, o prêmio dos justos, o prêmio dos que amam. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nesta semana, cresçamos na fé e na certeza de que o Senhor olha por nós, nos deu como presente esta fé maravilhosa que é o cristianismo e esta igreja fundada por Jesus, que jamais sucumbirá ao mal, mesmo aos males que nós causamos a ela. Bom domingo e boa semana.